Bom, nós estamos ainda numa etapa inicial do estudo da nossa carta de Paulo a Filemon. Ainda não chegamos propriamente na carta, nós estamos falando sobre alguns temas que são importantes, iniciais, para a gente entender um pouco a relação entre Filemon e Onésimo e como eles deveriam agora, ou Filemon, melhor dizendo, deveria agora encarar, Onésimo, para que eles pudessem ser restaurados. E a gente está falando um pouco sobre o amor, perdão, reconciliação. Semana passada nós falamos sobre o poder transformador do Evangelho e demonstramos como o Evangelho ele transforma a nossa comunhão com Deus e também com o próximo. O Evangelho ele nos aperfeiçoa no amor e ele nos faz viver na luz. Hoje eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 João capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 11 até o versículo 18. Nós estamos aí quase terminando essa etapa de tratar sobre essas questões que são iniciais. Então, a próxima mensagem ela é a última, como desse aspecto introdutório, da carta de Paulo a Filemon. E depois a gente vai entrar propriamente na carta. 1 João, capítulo 3, os versículos 11 ao versículo 18. Antes de fazermos a leitura do texto, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos permite estar aqui na tua casa. Queremos clamar que o teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração, instruindo, corrigindo, exortando, para que nos nossos relacionamentos, para que no nosso dia a dia, nós possamos de fato demonstrar o amor de Cristo. Possamos ser assim como Jesus. Que ao olharmos, ó Pai, para a tua palavra agora nesse momento, que o teu Espírito Santo mesmo fale ao nosso coração e nos molde, segundo a tua vontade. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. 1 João, capítulo 3, versículos 11 a 18. A palavra de Deus diz: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo, e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Nessa noite, nós vamos falar sobre o mandato do amor, a ordem do amor. Quando Jesus é perguntado sobre o maior mandamento, ele resume o maior mandamento em duas partes. Veja que ele não fala sobre dois mandamentos, mas ele coloca o maior mandamento como um só, mas dividido em duas partes. E o maior mandamento, como Jesus afirma, a primeira parte ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e de todas as tuas forças. E ele divide na segunda parte desse mesmo mandamento dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O chamado, o mandato, a ordem que Jesus está nos dando é a respeito do amor. E quando nós falamos sobre os nossos relacionamentos, como eu já tenho dito, nós sempre iremos encontrar conflitos. Haverá sempre dificuldades. Nós, como igreja, como irmãos, entraremos em discussões. Se você olhar, por exemplo, o início na história da igreja, você vai ver que houve ali grandes embates. E vai continuar sendo assim, porque nós não somos perfeitos. Nós ainda não alcançamos aquele nível de perfeição que nós alcançaremos somente na eternidade.
Então haverá momentos em que nós teremos opiniões, projetos, defenderemos umas coisas que são diferentes das outras, e uns dos outros. Se você ver, por exemplo, Paulo, Pedro, houveram embates entre eles. Se você pensar com Paulo e Barnabé, eles também praticamente se dividiram. Eles estavam juntos, caminhando pela obra missionária, e houve uma divisão entre eles de tal forma, e uma discussão de tal forma, que eles separaram-se uns dos outros. E eles então seguiram caminhos completamente opostos. Então veja que, já no começo da igreja, e pelo fato de nós sermos diferentes, haverá sim, de fato, conflitos. Mas o Evangelho, ele sempre nos chama a resolver esses conflitos, a demonstrar amor, a demonstrar misericórdia, a demonstrar perdão, a colocar o nosso coração agora no maior mandamento, que, como Jesus resume, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E João aqui, nessa mensagem, ele vai nos trazer uma visão muito importante a respeito do mandato que nós temos sobre o amor, ou sobre amar uns aos outros. Veja que, em primeiro lugar, ele vai dizer que o mandamento do amor é um mandamento que nós temos desde o princípio. Veja lá, o capítulo 3, no versículos 11 e 12. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. O mandamento que nós temos, e que João vai dizer que nós temos e ouvimos desde o princípio, é que nós devemos demonstrar amor uns para com os outros. E veja que haverá diferenças, haverá entre nós momentos em que nós defenderemos coisas que são talvez até opostas, mas o amor deve permanecer. A comunhão deve permanecer. O relacionamento entre nós, como irmãos, como filhos do Senhor, ele permanece. E veja que interessante, porque João coloca aqui o amor como sendo algo que deve ser demonstrado mutuamente. Não só eu amo o meu irmão, mas também recebo o amor do meu irmão. E quando a Bíblia fala sobre esse amor, ele é um amor que não está pautado no pecado. Porque veja que João vai dizer que nós devemos amar não segundo Caim, porque Caim era do maligno, e Caim matou o seu irmão porque as suas obras eram justas e as dele eram más. Perceba que triste essa história entre Caim e Abel. Às vezes a gente passa de forma tão rápida, na nossa leitura de Gênesis, e não imagina como o pecado trouxe consequências terríveis para a humanidade. A gente está falando ali sobre os primeiros seres humanos que viveram aqui nesse mundo, e que viveram após o pecado de Adão. E logo um irmão assassina o outro. E como João vai dizer, porque as obras de um eram justas e a de outros era má. Um era do maligno e o outro era de Deus. Isso foi o que o pecado trouxe nas nossas relações, no nosso relacionamento. E se você, inclusive, voltar um pouco antes, na relação entre Adão e Eva, os primeiros que Deus criou, você vê que o pecado afetou eles de tal forma que quando Deus chega ali para visitar o homem se esconde. Depois que Deus tem um diálogo ali com o homem, conversa com ele a respeito do pecado que ele havia cometido, o que ele faz? Ele coloca a culpa na sua esposa. Então perceba que logo os primeiros seres que passaram por esse planeta, afetados pelo pecado, o relacionamento deles foram também afetados. Há uma doutrina que nós defendemos, que é a doutrina da depravação total. O que isso significa? Significa que o pecado nos afetou de tal forma que tudo nosso é ou está fundamentado no pecado, até os nossos relacionamentos. E quando nós não estamos em Cristo, até o amor ou o afeto que nós demonstramos aos outros é afetado pelo pecado. A gente falou um pouco nas semanas passadas, sobre o amor que o mundo demonstra. Como que é o amor do mundo? Eu amo quem me ama. Eu amo quem faz o bem para mim. Esse é o amor que o mundo nos ensina. Se alguém então faz o mal contra mim, faz algo que eu não gosto, se alguém pisa no meu pé, então eu deixo de amar. O amor acabou. E aí você vê muitos relacionamentos terminando entre amigos, familiares, que
por causa do pecado, afetados pelo pecado, eles afirmam: o amor deixou de existir. Mas o mandato que nós temos do Evangelho nós devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno. Veja que João, em todas as suas 3 cartas, se você ler a primeira, a segunda e a terceira carta de João, você vai perceber que o fundamento daquilo que ele afirma é exatamente o mesmo, que é o amor. E agora, como a gente está introduzindo, a carta de Paulo a Filemon, imagine isso sendo aplicado aos dois, em que o escravo fugitivo agora estava diante do seu senhor, e Filemon recebe aquela carta e deveria demonstrar agora que ele de fato cria no Evangelho, não somente pela sua boca, mas também pela sua vida prática, pelas experiências que ele vivia. E como eu tenho afirmado, e nós vamos entrar depois no texto e reafirmar isso de novo, Paulo começa fazendo ali na sua carta vários elogios para Filemon, até chegar um momento em que, no ápice da sua carta, ele vai dizer: eu te peço, eu poderia ordenar o que convém, mas eu te peço em nome do amor. Veja que o amor é o que fundamenta, ou deve ser o que fundamenta a vida cristã. Tanto o nosso amor a Deus, quanto também o nosso amor ao próximo. Jesus resume o maior mandamento como isso: amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então o nosso amor não deve ser como o de Caim, um amor no qual envolvia uma inveja, pelo fato de que as suas obras, as obras de Abel eram obras justas, enquanto as de Caim eram más, porque ele era filho do maligno. Então veja, primeiro, João vai dizer que o mandamento que nós temos é o mandamento do amor, e é um mandamento que nós temos desde o princípio. Ele ainda afirma: a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que amemos uns aos outros. Mas em segundo lugar, ele vai nos fazer uma afirmação aqui que é muito importante. Ele vai dizer para nós que o amor, ele manifesta vida através da entrega. Nós falamos nas últimas semanas sobre Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós falamos sobre o nosso culto racional, sobre a nossa entrega ao Senhor. E complementando um pouco do nosso pensamento daquilo que nós já afirmamos, João vai dizer aqui, versículos 13 a 16, acompanhem aí no texto: irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Agora preste atenção: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Aí qual a conclusão que João então chega? Portanto, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ou seja, em outras palavras, João está afirmando que o mundo nos odeia porque o mundo ainda continua nas trevas, porque não há vida no mundo. Eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, se não há vida, se há apenas trevas em seu coração, isso significa que eles não podem amar de forma verdadeira e de forma completa. E o que João vai dizer é: vocês não devem se admirar se o mundo vos odeia, porque eles estão nas trevas. Mas olha o que ele afirma: o mundo, mesmo que está em trevas, nós não, agora usando a linguagem de Paulo, devemos tomar a forma desse mundo, porque nós passamos das trevas para a luz. Nós passamos da morte para a vida, e a prova de que nós passamos da morte para a vida, ou seja, de que nós não mais estamos fundamentados nas coisas do mundo, é que nós amamos os irmãos. Sabemos que nós passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ou seja, o resultado, a consequência daquele que está em Deus, que está no Senhor, que permanece no Evangelho, é o amor. É o amor que nós demonstramos uns pelos outros, mesmo nas adversidades. E ainda, a afirmação de João é que aquele que não ama, ele ainda permanece na morte. Então, como que alguém pode saber se é salvo ou não? Se de fato se converteu ao Senhor ou não?
A resposta que João vai dar é: se você ama. Se você demonstra amor pelos irmãos, isso significa que você então agora passou da morte para a vida. Esse é o resultado daquele que passou da morte para a vida. Quem odeia, como João vai afirmar no versículo 15, é assassino e não tem a vida eterna. Porque o resultado, a consequência da salvação, de sermos filhos de Deus, é que nós então vamos demonstrar amor uns para com os outros. Ele ainda continua e diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Veja que inicialmente ele dá o exemplo de Caim, que era do maligno e que assassinou seu irmão. E agora a afirmação que João vai fazer é: aquele que odeia é assassino. Em outras palavras, é como se João estivesse dizendo: quem odeia ainda pertence ao maligno. Quem odeia ainda está nas trevas. Quem odeia ainda está na morte. Porque o mandato que nós temos do Senhor é o amor uns para com os outros. É o amor pelos irmãos, é a estima uns pelos outros. E por isso nós precisamos sondar muitas vezes o nosso coração. Porque se nós não amamos, ou nós estamos em pecado, e nós precisamos que Deus quebrante o nosso orgulho, para então amar, ou nós nunca fomos filhos de Deus. Nós precisamos sondar o nosso coração. Isso é o que as Escrituras nos ordena a fazer. Porque aquele que não ama permanece na morte. E veja como isso é sério. Porque se alguém não ama, e como eu disse, ou ela está em pecado, ou nunca foi filho de Deus. E se essa segunda opção ela é verdadeira, como João vai afirmar, que aquele que não ama permanece na morte, isso significa, queridos, que se você se encontrar com Deus hoje, o lugar em que você estará por toda a eternidade é um lugar de tormento. Veja como é sério, não é simplesmente o fato de amar ou não, de deixar de amar ou não, mas é que a falta de amor, a falta de perdão, a falta de reconciliação demonstra que o nosso coração nunca foi verdadeiramente transformado pelo Evangelho. Filemão, você vai ser colocado à prova agora, é agora, com esse escravo fugitivo indo até você, e você tendo que perdoar e reconciliar-se com ele. É agora que você vai ser colocado à prova para saber se de fato você foi transformado pelo Evangelho. Se de fato esse testemunho que você dá através da sua vida na igreja que está na sua casa, que Paulo vai dizer lá no começo da carta, é um testemunho real e verdadeiro. Em outras palavras, Filemão, eu quero ver se você não é como os fariseus, que aparentemente demonstram um certo tipo de santidade, de zelo, de até mesmo um certo tipo de amor por Deus e por sua obra, mas que o seu coração ainda não foi transformado. Veja, Jesus vai afirmar isso sobre eles, que eles eram como sepulcros caiados, por fora, belos. Eles davam até mesmo o dízimo da hortelã, do cominho, mas eles ignoravam completamente o mandato do Senhor. Eles não amavam verdadeiramente. E aí o que João vai dizer é que o amor, ele manifesta a vida. E o amor manifesta a vida eterna. Por quê? Porque o texto vai continuar dizendo no versículo 16, porque nisto nós conhecemos o amor. Como? Como que nós conhecemos um amor? Quando o marido ama a sua esposa ou vice-versa? Quando o pai ama o seu filho, a mãe ama o seu filho? Quando os filhos amam os seus pais? Os irmãos se amam? Os familiares estão ali demonstrando afeto uns pelos outros? Veja como o exemplo de João que ele dá é o exemplo máximo de Cristo. Nisto nós conhecemos o amor, o verdadeiro amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. Um amor sacrificial, um amor que não levou em conta os nossos pecados, embora foi pelos nossos pecados. O amor que Cristo demonstrou por nós foi um amor incondicional. Ele não colocou nenhuma condição para vir e morrer e pagar o preço dos nossos pecados. Mas Ele morreu por amor, em obediência ao Pai. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o exemplo de amor que João está deixando para nós.
Ele não coloca aqui o exemplo de um amor limitado como o nosso, de um amor fraco como o nosso, que ama até onde a outra pessoa nos faz bem. Mas ele dá o exemplo de Cristo. E o que Cristo fez por nós? A Escritura vai nos afirmar que Ele nos amou, Ele se entregou pelos nossos pecados, sendo nós ainda o quê? Ainda pecadores. Cristo nos amou quando nós éramos seus inimigos. Inimigos. Não havia nada de bom em mim e em você. Não havia absolutamente nada. Mas Cristo morreu ainda assim pelos nossos pecados, demonstrando amor, e João vai dizer, nisso nós conhecemos um amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. E qual que é, então, a consequência disso? Ou qual que é a aplicação disso? Se Cristo deu a vida por nós, demonstrando então o mais alto grau, nível de amor, olha o que ele conclui lá no versículo 16, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Você daria a sua vida por alguém? Daria? Por quem? Talvez você entregasse a sua vida por alguém que te ama. Talvez você entregaria a sua vida por um filho. Mas agora imagine a seguinte cena. Imagine a história, se coloque dentro dessa história. Você está lá na sua casa, e aí entra alguém, mata a sua família e deixa só você. Você entregaria a sua vida por essa pessoa? Você daria a sua vida por ela? O exemplo que João nos dá é muito semelhante a esse. Cristo deu a vida por pecadores, não por santos. Não por pessoas que diante de Deus estavam numa situação favorável. Pelo contrário, nós estávamos em uma situação completamente desfavorável diante de Deus, e aí Cristo demonstrou amor por nós. E aí a aplicação que João tira disso é, portanto, o que significa isso? É o resultado da entrega de Cristo. Se Cristo deu a vida por nós, nós também devemos demonstrar amor uns pelos outros, entregando a nossa vida uns pelos outros, naquilo que for preciso. Agora, irmãos, eu acho muito bonito, e por isso que eu quis dar toda essa introdução, antes da gente começar de fato a estudar a carta de Paulo a Filemão. Porque a gente está diante de uma situação ali, em que, como eu já afirmei várias vezes com os irmãos, Filemão, como senhor de escravos, ele tinha a liberdade agora do império, pelo fato de Onésimo ter roubado e fugido, ele tinha a liberdade, e ele poderia fazer isso diante da lei do império, colocar ou entregar Onésimo à morte. Poderia ter feito isso, segundo a lei dos homens. Mas aí a carta que ele recebe é como um tapa em Filemão. É como um sinal de alerta para Filemão. Filemão, é agora que a sua fé vai ser colocada em prova. Demonstra amor por esse homem que fez mal a você. Dê a sua vida por Onésimo. Entregue a sua vida por ele. E agora parece, acho muito interessante isso, porque o jogo agora se inverte, né? Imagina, antes a gente tinha senhor e escravo. Agora a gente tem dois, lado a lado, irmãos em Cristo, que não são superiores um ao outro. Antes havia essa superioridade entre um e outro, como senhor e escravo. Mas agora, sendo colocados ambos lado a lado, e um devendo demonstrar amor ao outro, manifestando vida através de entregar a vida um pelo outro. Veja que maravilhoso é o Evangelho, irmãos. Isso no mundo seria impossível, mas pelo Evangelho é possível nós demonstrarmos amor, até mesmo por aqueles que causam mal contra nós, porque esse é o resultado do amor, a entrega ou dar a vida pelos nossos irmãos. E aí João vai encerrar aqui, claro que, pelo menos nessa perícope, nessa parte do texto que nós fizemos a leitura até o versículo 18, falando também que o verdadeiro amor, ele demonstra favor. Olha o que diz o versículo 17 e 18. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Como pode? Se você vê alguém passar necessidade, veja, o que João está afirmando, ou aquilo que ele diz, está nos mostrando que aquele que verdadeiramente ama, ele atende às necessidades também do seu próximo. Quando nós falamos nas primeiras mensagens sobre o amor, sobre o perdão, sobre a reconciliação, uma das coisas que nós falamos foi justamente essa, que como irmãos em Cristo, nós devemos atender às necessidades uns dos outros, e assim nós demonstramos amor. Nós não devemos fechar o nosso coração para a necessidade dos santos. A pergunta que João vai fazer é: se alguém fecha o coração para a necessidade do seu próximo, olha o que ele diz: como pode permanecer o amor de Deus nele? Veja que João ele faz uma pergunta que nos faz refletir a respeito da realidade da nossa própria vida. Porque se eu digo que amo, são nos momentos difíceis, são nos momentos de necessidade que eu devo demonstrar amor aos irmãos. Se alguém possui recursos desse mundo, vê seu irmão passar necessidade, fecha o coração, como permanece nele o amor de Deus? E aí, olha como ele conclui. Na sua exortação final, olha o que João afirma: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Não amemos de palavra, não amemos de boca para fora, mas de fato e de verdade. O amor ele deve ser demonstrado na vida prática, É por isso que eu tenho dito que o Evangelho, ele não é só uma mensagem para os perdidos, para que eles se convertam ao Senhor, mas é uma mensagem também para os crentes, porque o Evangelho é aquilo que nos molda, que molda o nosso caráter, que molda a nossa vida com Deus, como nós vimos a semana passada, que molda o nosso relacionamento com o próximo. É o Evangelho que vai de fato transformar o nosso coração, a ponto de nós conseguirmos demonstrar amor, a ponto de nós atendermos às necessidades uns dos outros, porque assim permanece o amor de Deus dentro do nosso próprio coração. Como nós podemos atender às necessidades uns dos outros? Servindo uns aos outros, através do serviço. Quando nós falamos sobre o culto racional, sobre a entrega a Deus, falamos também sobre o exemplo de Jesus que lavou os pés dos seus discípulos, se colocou como servo, e ainda nós mostramos para os irmãos que há o mandamento do amor junto com o mandamento do serviço. Depois que Jesus faz todo o discurso falando que os seus discípulos deveriam amar uns aos outros, o que ele faz? Ele lava os pés dos seus discípulos. Ou seja, em outras palavras, irmãos, o que Jesus está fazendo é demonstrando na sua prática o amor que ele tinha. Ele disse: eu os amo. E aí mostrou isso na prática. Obviamente que lavar os pés dos seus discípulos foi o exemplo foi o menor exemplo que talvez Jesus tenha deixado. E o maior deles foi o seu sacrifício na cruz. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E veja, o que a Escritura nos ordena e nos exorta é que o amor que nós demonstramos uns para com os outros é o mesmo amor que Cristo demonstrou por nós. Esse é o Evangelho. E o Evangelho deve moldar a nossa vida de forma que, se nós permanecemos no mundo, isso significa que nós vamos odiar uns aos outros. Mas aquele que permanece no Senhor, aquele que tem a vida, não é assassino como Caim, não odeia como Caim, mas demonstra vida através da entrega, sacrificando-se uns pelos outros. O que nós podemos então aprender com tudo isso? Primeiro, de fato nós devemos nos entregar uns aos outros. Veja como isso é interessante, irmãos, que aplicando agora, pensando na história de Filemão e Onésimo, aquele homem tinha uma difícil tarefa, mais uma ordem do Evangelho, de amar Onésimo, de perdoar, de reconciliar, de se entregar a Onésimo. Veja que nós vamos falar da carta, passaremos ainda por esse texto, mas Paulo coloca ambos lado a lado, como irmãos em Cristo.
vai afirmar para Filemon que agora Onésimo não é um escravo, mas um irmão caríssimo, e que Filemon deveria servi-lo. Veja que interessante. Antes um senhor, outro escravo, agora ambos servindo, se entregando uns aos outros. E assim deve ser também conosco como igreja. Obviamente haverá, muitas vezes, talvez disputas, intrigas, problemas. Nenhuma igreja está livre disso. Nós somos pecadores. Ou talvez na sua família, ou talvez no seu trabalho, na faculdade, na escola. Você terá problemas, mas o que a Escritura nos exorta é o amor. Amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, oferecer a face direita para aquele que nos fere, andar 2 milhas daquele que pede para que andemos uma. Esse é o amor que Cristo nos ensina. Então, nós precisamos ou devemos nos entregar uns aos outros. Esse é o nosso culto racional. Falamos isso quando observamos o texto de Romanos. Entregar uns aos outros. Segundo lugar, nós devemos demonstrar favor uns para com os outros. Servir uns aos outros. Veja que todo cristão tem um dom. Você pode não saber qual é o seu, mas todos nós temos. Dons que foram dados pelo Espírito Santo no serviço da igreja, para o bem da igreja, da comunidade, para o atendimento, o serviço dos santos, como a Escritura vai nos afirmar. Nós precisamos descobrir qual é, ou entender qual é esse nosso dom, servindo a igreja, nos dedicando ao Senhor, nos entregando uns aos outros. E quando nós assim fazemos, nós estamos demonstrando favor. E mesmo que diante de muitas dificuldades nos nossos relacionamentos, o que deve haver sempre em nosso coração é o amor do Senhor, a ponto de que nós devemos nos entregar, perdoar, amar, demonstrar misericórdia, e não só de palavra e de língua, ou de boca para fora, como diz essa versão aqui, mas de fato e de verdade. Nossa entrega deve ser uma entrega real, uns pelos outros. E por último, assim como nós terminamos na semana passada falando sobre o exemplo de Cristo, eu também quero encerrar usando o próprio Senhor Jesus, porque Jesus é o nosso alvo. Claro que se nós tentarmos amar uns aos outros pelo amor que o mundo nos ensina, esse amor não vem de Deus, mas o amor de Cristo, sendo Ele o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo de amor, Ele se entregou por nós, morreu pelos nossos pecados. Filemon, se for preciso, morra por esse escravo fugitivo. Se for preciso, se entregue a Ele, ou por Ele, e tenha Cristo como seu maior modelo, como seu maior exemplo. Que assim também nós possamos ter Jesus como nosso exemplo de amor, de perdão, de reconciliação e de misericórdia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti pela Tua palavra que nos exorta, corrige, pelo amor de Cristo que nos constrange, pelo Teu Evangelho que fala ao nosso coração, que nós sejamos transformados, ó Deus, por Ti. Reconhecemos nossos pecados, reconhecemos muitas vezes que há dentro do nosso coração um certo tipo de desprazer, desconforto, diante das aflições que temos ou diante das intrigas que temos, mas que o Senhor quebrante o nosso coração, a ponto de demonstrar amor uns aos outros, assim como Cristo nos amou e se entregou pelos nossos pecados. Ó Pai, nos perdoe. Perdoe pela nossa fraqueza. Pedimos que, como igreja, quando chegarem, Deus, os momentos de aflição, de tribulação, chegarem os momentos nos quais haverá disputas, mas que o amor de Cristo prevaleça sobre nós, a ponto de
mesmo que tenhamos, ó Pai, desavenças, mas que possamos resolvê-las pelo Evangelho, por causa do Evangelho. Transforma o nosso coração, Senhor. Transforme a nossa vida. Pedimos também por esta semana que se inicia, que o Senhor abençoe a cada um aqui presente. Que a Tua palavra continue falando ao nosso coração. E que no nosso dia a dia, ó Deus, possamos demonstrar o amor, assim como João afirma, um amor não de palavra, de boca para fora, mas de fato e de verdade. Por isso nós te agradecemos, nós oramos no nome do Senhor Jesus e clamamos a Tua misericórdia sobre nós. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.